Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Então, oficialmente, pessoal, bom dia. É uma alegria enorme reencontrá-los depois de tanto tempo, né? Acho que a última vez que nós conversamos, acho que foi o ano passado ainda, naquela história da teologia do corpo, né? Depois nunca mais tive oportunidade e muitas coisas aconteceram na minha vida de lá para cá, né? Nem tudo foi tão fácil, ou não está sendo fácil, mas eu fico muito feliz de saber que a iniciativa de vocês, desde o ano passado, tem resistido e tem se solidificado mês a mês, né? Aumentou tanto o grupo, vendo gente nova que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, né? Mas é uma alegria muito grande saber que, de alguma forma, isso é fruto daquilo que vocês vinham estudando, vinham desenvolvendo lá na época do curso de Teologia na Cúria de Santana, né? Esse talvez o principal objetivo da pastoral é esse, né? É assimilar a palavra e colocar em prática. Eu acho que vocês estão dando um excelente testemunho desse abraço, né? Essa causa que vocês abraçaram com fidelidade, com dedicação, com amor, né? A gente sabe que o tempo presente está bem difícil, né? Principalmente a presença das pessoas, né? O abraço, o tato, o estar junto, está bastante comprometido, mas graças a Deus os meios tecnológicos aí deram condições então para que vocês, né, nós continuássemos unidos e mantendo e fortalecendo as nossas relações em torno da palavra, em torno da nossa amizade, da nossa fraternidade, né? E é uma maneira de nos manter instruídos e animados na fé. Então, parabéns para todos vocês, por cada um, pela perseverança. Parabéns ao Nilson, que esse cara dedicado, né, um coração generoso enorme, que assumiu o compromisso, né, o comprometimento de manter essa iniciativa firme, forte, né? E às vezes com 3, às vezes com 4, às vezes com 25, 26, mas o importante é não desanimar, né? Se é o que nós temos à disposição hoje, a gente tem que fazer bom uso disso, tá? Então, parabéns. Eu continuo rezando e pedindo a Deus que vocês continuem firmes e perseverantes, né? Com o auxílio dos outros professores também, é claro, que é muito importante, né? Mas que seja cada vez mais fortalecida essa iniciativa de vocês, que é um trabalho muito bonito, tá? Isso é uma coisa que não tem preço, que é agregado em termos de sabedoria, de conhecimento, é uma coisa que a gente leva para a vida inteira. Então, toda oportunidade de adquirir conhecimento, ela deve ser valorizada, ela deve ser celebrada, né? Ela deve ser testemunhada para todos os cantos, tá? Muito feliz por isso. E antes de começar a falar de Mateus, eu sei que o tempo geralmente ele é um adversário cruel, né? E exato, e a gente corre o risco de repente se envolver na reflexão de tal forma e não ver os minutos passarem, e daqui a pouco está na hora da gente se dispersar. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, com 24 horas de antecedência, e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do grupo, vocês que estão aí, né? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E para todos, né? Todos temos uma mãe, esteja ela aqui com a gente ainda, ou esteja já na glória celeste, né? É um dia também que nós agradecemos, né, a presença dela, dessa figura nas nossas vidas. Se ela estiver aqui, melhor ainda, porque você pode falar, você pode mandar um vídeo, né? Mas se ela não estiver, eleve o seu pensamento, né,
a ela, um pensamento agradecido, lógico que eivado de saudade também, né? Mas eu sempre falei para todos vocês que eu acho que a maternidade, na minha opinião, ela é a maior virtude, a maior qualidade que um ser humano pode ter. Tá? Isso é um privilégio somente das mulheres, do mundo feminino, né? Mas analisando toda a situação humana, toda a condição humana em toda a história, eu acredito que a maternidade é o ápice da felicidade humana. Se o ser humano pode alcançar algo muito próximo à perfeição, acho que é o dom da maternidade. Infelizmente, nem sempre é revestida de gratidão e de retorno, né? Mas o simples fato da natureza humana permitir que você gere uma outra vida no seu ventre, na minha humilde opinião, eu acho que é o maior presente que o ser humano pode ter. Eu registro aqui, deixo registrado, uma felicidade, um sentido de gratidão muito grande para cada mãe desse grupo, né? Eu sei que alguns homens também, às vezes, têm essa função maternal dentro de casa, dependendo da situação, das circunstâncias, né? Mas é um viva a maternidade, é um viva a vida, né? É um dia de mãe é todo dia, né? Mas já que convencionou-se fazer um dia especial para elas, vamos celebrar, vamos comemorar a Eucaristia amanhã, na intenção de todas as mães do mundo, principalmente aquelas que estão passando uma dificuldade ou que perderam seus filhos nessa pandemia ou em outras circunstâncias. Tá? Então, um beijo para cada uma de vocês, um beijo para as mães de vocês. Amanhã eu vou rezar por todas, por todos, e espero que seja um dia muito feliz, um dia de muita luz para cada um de vocês. Parabéns. Eu queria agradecer, Cláudio, e agradecer também a Nossa Senhora, a nossa mãezinha do céu. E esse mês vai vir um novo membro da minha família, um netinho. Então, agradecer a Nossa Senhora Jesus por essa graça. Uma vida sempre é bem-vinda. Com certeza. Obrigada. Um sinal de esperança no mundo. Então, que Deus abençoe, que seja uma criança com saúde e tenha um futuro bastante promissor. Né? E, dentro do possível, que ela tenha a oportunidade de conhecer os benefícios da graça, né? De conhecer Jesus Cristo, de ser educada na fé cristã e ela saiba tirar bastante proveito disso. Amém? Então, beleza, pessoal. Vamos lá. Vocês pediram para eu fazer um trabalho com vocês a partir do Evangelho de Mateus. Eu fiquei muito contente, porque quando eu fiz pós-graduação em teologia catequética e pastoral, a minha tese não, né? Minha monografia, ela, de certa forma, foi respaldada por esse Evangelho. Eu tenho um carinho muito grande pela universalidade dele. E é exatamente isso que nós vamos conversar nessas 6 semanas. Eu pretendo hoje fazer uma pequena introdução, algumas informações sobre a historicidade do Evangelho, caminhar com vocês até o capítulo 4º, porque a partir do capítulo 5º é em que o Evangelho pega fogo mesmo, né? Aí que aumenta a riqueza, a profundidade, a inspiração que esse Evangelho tem para nos oferecer, né? Ela começa com o Sermão da Montanha. Mas tem muitas informações preliminares ainda que podem nos ajudar a construir a estrada, o terreno, para que a gente possa caminhar por esses 28 capítulos de uma forma serena, tranquila, mas desde já, nós pedimos ao Espírito Santo, desde já a gente tem que ter o coração aberto, os ouvidos abertos, porque senão o Evangelho entra numa orelha, sai pela outra, e não faz o efeito na vida interior de cada um de nós. E a razão de existir da Bíblia, da Sagrada Escritura, da revelação, de cada Evangelho, das cartas paulinas, é justamente suscitar, né, fazer nascer, fazer brotar dentro de si a fé. E animar essa fé, dar suporte, dar condições para que essa fé progrida, que ela cresça como um fermento, para que ela consiga te dar boas orientações, iluminar o seu caminho, ali onde você enxerga com clareza, com serenidade, aonde você deve colocar o seu pé. E aqui a gente vai falar de caminho, não meramente como estrada. A gente vai falar caminho como projeto de vida. Caminho é uma sucessão de paisagens. Você, quando caminha, você vai passando por vários cenários. Cada cenário tem as suas belezas ou as suas feiuras. Cada beleza tem as suas características. Tem lugares que são agradáveis, são lugares que
não são tão agradáveis, tem lugares que a sua segurança fica comprometida, tem lugares que você pode caminhar com mais segurança, com mais serenidade. E aí tem um detalhe importante que eu chamo a questão do caminho, porque quando a gente está com alguma preocupação, quando tem alguma coisa que nos incomoda, quando tem algum evento acontecendo na nossa vida que nos perturba, nos tira a serenidade, muitas vezes a gente atravessa os mesmos caminhos de todos os dias e acaba não prestando atenção no que está acontecendo no caminho. Né? Aquele famoso, poxa, eu nem vi, poxa, eu nem reparei, pô, eu estou com a cabeça tão cheia, tô tão preocupado que eu nem consegui perceber o caminho hoje. Eu não vi as pessoas que passaram por mim, eu não vi se aquela loja estava aberta, se ela estava fechada, eu nem reparei naquele jardim que apararam, né, as roseiras e tudo mais, porque a sua disposição interior está prejudicada. O Evangelho, ele vem então iluminar a nossa fé, e a gente vai até comentar um negócio desse a respeito de São José, né, justamente para você ficar esperto, para você ficar ligado, para você ficar antenado com os olhos abertos, porque a vida é uma sucessão de paisagens, a vida é uma sucessão de pessoas que vão entrando e saindo das nossas vidas, e cada uma tem uma lição, cada um tem alguma coisa a acrescentar para cada um de nós. Tá? Então, por que a gente estuda a palavra de Deus? Para que ela desperte o nosso sentido, para que você possa valorizar a sua vida, para que você possa criar um projeto de vida que te dê alegria, satisfação, sempre numa relação de comunhão com Deus e agregando o máximo possível de pessoas à sua trajetória, à sua caminhada. E caminhar com pessoas ao lado é muito mais gostoso, né? Porque você também pode desfrutar, além da companhia, do ponto de vista da pessoa. Né? Ela pode alertar, ela pode chamar sua atenção para coisas que você não percebeu ainda. Tanto é que Jesus, quando pediu uma missão para os discípulos, ele mandava sempre de 2 em 2. Né? Quer dizer, para um animar o outro, para um não deixar o outro perder o sabor, né, a alegria da caminhada, não se sentir sozinho, não se sentir inseguro, né, para confrontar as ideias, para agregar as ideias. Então é nesse sentido que nós vamos atravessar o Evangelho de Mateus, vendo o que ele tem de melhor em termos de revelação de Deus, em termos de escritura sagrada, né, que nos ajuda a despertar para o sabor do caminho, saber aproveitar a vida, saber construir um bom projeto de vida, saber extrair da vida um bom prazer, né, o prazer de conviver com as pessoas, o prazer da relação com Deus, o prazer de ser igreja, o prazer de se sentir-se filho amado de Deus, né, o prazer de você ter o pensamento de Cristo, né, os sentimentos de Cristo dentro de si e poder desfrutar da vida da melhor maneira possível. Tá? O Evangelho de Mateus, cronologicamente, ele é tido como o segundo evangelho, em termos de cronologia na história. Tá? É atribuído ao Evangelho de Marcos como sendo o mais antigo, provavelmente do ano de 65 a.C. O Evangelho de Mateus, ele é datado, né, aproximadamente, porque a Bíblia não tem essa precisão. Precisou se estudar muito na história, né, os diversos teólogos bíblicos, exegetas, hermenêuticos, pesquisadores afins, mas você não consegue precisar realmente uma data, uma década de quando surgiu esse evangelho. A redação final dele, que começou a circular na Palestina do século I, né, os teólogos bíblicos pressupõem que teria sido entre os anos 80 e os anos 90, né, do século I. Né? E isso quer dizer, quando esse evangelho surgiu, a redação dele não apareceu de uma tacada só. Ele já era fruto de um desenvolvimento histórico, porque se o evangelho surge pelo menos nos anos 80, Jesus teria morrido nos anos 30. Então, esse evangelho, quando ele apareceu, já tinha 50 anos da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E 50 anos naquela época, isso era o tempo de uma geração. Muitas pessoas que pegaram o evangelho pela primeira vez, o manuscrito pela primeira vez, provavelmente foram pessoas que não conheceram Jesus pessoalmente. Tá? Poderia ter algum outro ancião, alguém muito idoso, que de repente participou do Sermão da Montanha, por exemplo. Mas você não tinha jovens, pessoas de meia idade,
que viveram, né, foram testemunhas oculares auditivas de Jesus Cristo. A cidade de Jerusalém, nos anos 80, ela já tinha sido destruída. Então, era uma cidade em ruínas. Muitos judeus já tinham ido para a diáspora, já tinham se esparramado pela Palestina, os lugares além fronteira, né? Eles já tinham ido para outros cantos do Império Romano, cada um carregando dentro de si ou da sua família os relatos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Naquela época você não escrevia livro à torta e à direito. Então, as famílias saíram de Jerusalém, foram para outros cantos, né? Então tinha os anciãos, as pessoas mais velhas, que ainda conservavam as coisas que elas viram, que elas ouviram de Jesus Cristo. Né? Então é o que a gente chama de tradição oral. E o Evangelho de Mateus, segundo, né, a fundamentação dos teólogos bíblicos, né, ele teria sido redigido influenciado em duas fontes. Quais são essas fontes? O Evangelho de Marcos, que teria sido o mais antigo. Né? Lembre-se, Marcos não foi discípulo de Jesus, mas ele conheceu Pedro. Né? Você percebe nitidamente no Evangelho. Você já estudaram o Evangelho de Marcos, acho que com o diácono Márcio, recentemente. Tá? Então, o Marcos, ele é fruto da... Você acha a função dele nos Atos dos Apóstolos, né? Ele é fruto da evangelização do Pedro. Então, provavelmente, ele deve ter redigido muitas das coisas que ele ouviu Pedro testemunhar para ele. Tá? E Mateus também usou uma outra fonte que a gente chama Kelly. Eu não sei se o diácono Márcio e o Fábio, que trabalharam com vocês anteriormente, falaram da fonte Kelly, que era uma coletânea dos ditos de Jesus. Essa coletânea não tinha um livro, né? Eram coisas que eram sustentadas oralmente de geração a geração dentro das famílias. E como isso geralmente é uma notazinha, um parênteses, né? Quando você lê a Bíblia hoje, que você encontra aqueles trechos, né, nas perícopes que falam Jesus falando, né, em verdade eu vos digo, né, rezam os especialistas que essa fala, em verdade eu vos digo, são os ditos da fonte Q, ou fonte Kelly, né, que é essa coletânea de ditos de Jesus que foi conservado oralmente no meio do povo. Então, o Evangelho de Mateus ele teria sido constituído a partir dessas duas fontes. O Evangelho de Marcos, mais antigo, dessa coletânea de ditos de Jesus, chamado fonte Kelly. Tá? Só que, quando a gente faz a comparação, eu lembro que a única vez que eu entrei na sala de vocês, lá no início do projeto, acho que era a primeira ou segunda aula do Márcio, eu peguei o Márcio falando para vocês sobre a questão sinótica, né, dos três evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, que eles são muito parecidos, são muito similares. Né? Tem também assuntos que são característicos de cada um, mas, em grande parte, eles falam praticamente dos mesmos fatos. Né? O Marcos, de uma forma mais condensada, é um evangelho pequeno, só tem 16 capítulos. Né? Lucas e Mateus já são mais extensos. Né? Então, esses três evangelhos, na questão sinótica, você consegue traçar até paralelos, né? Comparações, porque eles versam praticamente sobre os mesmos assuntos, com algumas nuances de um assunto e outro, que diferencia o evangelho do outro. Mas, basicamente, eles falam sobre os mesmos assuntos da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, o Mateus, ele vai ter uma característica que os exegetas, né, os teólogos bíblicos falam, que assim, ele teria dado uma distendida, uma distensão do evangelho de Marcos. Muitas coisas que Marcos não aprofundou, né, o que passou batido no evangelho, o Mateus deu uma expandida. E aí o evangelho, evidentemente, que ele ganha um cabedal, um conteúdo, o acréscimo que ele traz para nós é de uma riqueza, de uma profundidade muito grande. Tá? Mas eu preciso só salientar algumas características de Mateus, que, se for possível, vocês anotem, porque depois, no decorrer da leitura, a gente não tem tempo, infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para ficar lendo os textos aqui. Então, eu vou ficar pedindo para vocês lerem os blocos durante a semana, e no próximo sábado a gente fala só a explicação de forma macro desses blocos, né? Porque são 28 capítulos, nós só temos 6 encontros, né? E algumas reflexões, elas tomam bastante tempo. Tá? Então, algumas características que a gente tem do Evangelho de Mateus, que é importante a gente ter agora, e depois, na própria leitura do texto, vocês vão conseguir identificar
essas características, né? Então, uma das primeiras características do Evangelho de Mateus é que ele tem uma função, ele tem uma, não vou dizer uma aparência, mas ele tem uma atmosfera, né? Ele tem uma estrutura, melhor dizer, uma estrutura. Ele é comparado ao que a gente entende hoje como um catecismo, né? Um catecismo. Vocês têm lá o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro, né, que, de certa forma, traduz, interpreta e dá pistas, né, sobre a própria revelação de Deus. De uma forma diferente de como a Igreja vive a revelação de Deus, né? Então, você tem lá a parte do credo, você tem a parte dos sacramentos, né, da liturgia, tem a parte da vida em Cristo, né, que é a parte moral, a parte de como o cristão deve se comportar, e você tem a última parte, que é a parte de oração, né, de como você deve se relacionar com Deus através da oração. Então, se ele é um catecismo, e o catecismo, né, ele tem a palavra catequese, que vem de fazer ressoar, né, para que você possa captar. Então, a própria essência do catecismo é fazer com que essa mensagem seja alcançada pelo seu ouvido, que ela possa penetrar em você, tá? Lembrando que, no aspecto bíblico, quando você fala o verbo ouvir, né, ele tem 3 dimensões. É captar a mensagem, compreender a mensagem, né, e, por último, colocar essa mensagem em prática. Eu capto a mensagem, aí eu preciso compreender aquilo que me foi dito. Às vezes pode ser que tenham termos que eu não conheço, palavras que são desconhecidas. Às vezes pode ter palavras que são contrárias à minha cultura, são contrárias à minha maneira de ver a vida. Então, são palavras que às vezes são hostis, são palavras duras, pesadas, né? Mas uma vez que eu compreendo a palavra, eu a coloco em prática. Então, o catecismo é isso, é fazer com que você ouça a pessoa de Jesus Cristo, a sua mensagem, compreenda essa mensagem, as implicações que essa mensagem traz, os benefícios que ela traz, né, as prudências que ela lhe pede, e depois você coloca em prática. Tá? Dito de outra forma, Jesus mesmo falou, né, a questão do reino de Deus não é meramente você ficar só com a palavra. Né? O que você faz? Você tem que colocar a palavra em prática. Aí você é o homem, a mulher prudente que construiu a sua vida num alicerce sólido. Não é isso que ele falou? Então você capta a palavra, essa palavra realiza em você um efeito, ela te dá força, ela te dá sabedoria, ela te depura, porque ela ajuda a tirar de você vícios, ela ajuda você a se converter, ela ajuda a corrigir sua postura, ela te traz informações novas, mas ela mexe com a sua maneira de ver a vida, é o que você vai chamar de conversão, mas você tem que colocar em prática, porque senão fica um diletantismo, fica um deleite espiritual, que você aprende a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, em hebraico, em grego, em latim, sabe falar as expressões em língua estrangeira, entende o significado delas, mas se você não colocar em prática, a sua vida é estéril, não adiantou nada. Por isso que Jesus falou, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E você não vai colocar em prática uma coisa que você não entendeu. Então, por isso que vocês vêm estudar a teologia, por isso que vocês resolveram aprofundar o conhecimento da palavra. Porque a palavra te seduz no primeiro momento, ela é agradável, né? Lembra lá do profeta, se não me engano, de Ezequiel, né, que comeu o rolo e falou que a palavra era doce como mel. Então, você se deixou seduzir pela palavra, se empolgou com ela, mas você foi estudar para compreender o que é essa palavra, o que ela quer dizer, o que ela significa, qual a melhor maneira de interpretá-la corretamente. Mas você tem que ter a coragem, a ousadia de colocá-la em prática, né? E um segundo exemplo que eu poderia dar foi de Maria, né? Que no caso vocês acabaram de estudar o Evangelho de Lucas. Como que foi a anunciação de Maria? Ela ouviu a saudação do anjo e ouviu a proposta, o projeto de Deus para ela. O que aconteceu? Ela ouviu a mensagem, mas a princípio ela não compreendeu. Como que isso vai acontecer? Né? Como que eu vou gerar um filho sem conhecer um homem? Né? Quer dizer, como que eu vou assumir um projeto de Deus? Isso está estranho para mim. Eu sou um ser humano, sou limitado na natureza, no tempo, no espaço. Né? Ela se permitiu dialogar com o anjo, ser esclarecida. Uma vez que ela foi esclarecida,
né, e trouxe toda a tradição religiosa do seu povo, que já existia a profecia, né, de que o Messias viria do povo de Israel, de uma virgem, né, e Maria sabia que aquilo estava acontecendo num contexto muito complicado, porque se ela aparecesse grávida sem estar casada, o Deuteronômio tinha uma lei pesada, ela teria que ser morta, apedrejada, Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 23. Né? Mas uma vez que ela foi esclarecida do projeto de Deus, as implicações que isso tinha na sua vida civil, na sua vida social, o que alertou nela essa mensagem? A fé. Ora, a Deus nada é impossível. Se Ele está me dando esse projeto, se Ele está me ofertando isso, Ele sabe como Ele vai conduzir a situação. Então, o que ela falou? Uma vez que ela foi esclarecida nessa proposta, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, ouvir, a palavra chega até você, ela vai mexer com você, ela vai te desinstalar algumas coisas, ela vai te reprogramar. Mas em que sentido? De fazer com que você possa caminhar, trilhar um novo caminho com mais liberdade, com mais sabor, com mais alegria, com mais sentido, com mais luminosidade, com mais profundidade. E não deixar que os outros determinem por onde você vai andar. Isso que é o pecado, a alienação, a escravização. A sua vida como filho, né, filha, criada à imagem e semelhança de Deus, é para você manifestar a glória de Deus. Como você vai manifestar isso? Na vida, no caminhar, um passo depois do outro. Né? Nos projetos que você vai construir no decorrer da sua vida, com a família, com a profissão, com o estudo, com a sociedade, com os círculos sociais que você frequentar, né? Essa mensagem ela vem justamente para você aproveitar isso da melhor maneira possível, de uma forma ética, de uma forma honesta, de uma forma justa. Então, é isso, entre outras coisas, né, que a gente começa a refletir que o Evangelho de Mateus é uma espécie de um catecismo. Ele vai trazer elementos que nos ajudam a criar o nosso projeto de vida, a nossa consciência, o nosso modo de caminhar, de se comportar na vida. Tá? Uma outra coisa que é da própria natureza do Evangelho, isso não só de Mateus, mas Mateus também versa sobre isso, é que todo Evangelho ele tem três dimensões fundamentais. Primeira delas, apresentar a vida e a mensagem de Jesus Cristo. O Messias. No decorrer da leitura, os fatos vão convencer os fiéis de que Jesus é o Filho de Deus prometido. Ele é o Filho de Deus que se encarna e traduz fielmente a vontade de Deus, os desígnios de Deus sobre o ser humano e sobre a história. Então, apresentar essa pessoa que é historicamente situada num lugar geográfico, num tempo da história, Palestina do século I, com todas as contradições, né? Quer dizer, dominada pelo Império Romano, com um sistema legislativo, né, de leis religiosas, é um Estado teocrático, é um sistema de leis religiosas que mais oprimem o povo do que dão liberdade. Quer dizer, um sistema legislativo que é cheio de escrúpulos, de rigorismos. Se você não cumprir com aquelas leis, você está ofendendo a Deus. Se você transgredir as leis, você vai queimar no inferno, você vai ser expulso da comunidade, você vai ser apedrejado, você vai ser penalizado. Então, quer dizer, com a leitura, vai aparecendo os contrastes entre a sociedade, que é dura, que é cruel, a sociedade dos homens, mas vai aparecer o projeto de Deus, que é amor, que é misericórdia, que vai falar que a lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. Vai mostrar um Deus que não é um juiz punitivo, é um Deus que espera a sua conversão porque Ele te ama, Ele é compassivo. A sociedade, quando você erra, ela te julga, te condena, te executa, ela acaba com a sua reputação. Deus é aquele que, mesmo sabendo da sua fragilidade, dos erros que você comete, Ele espera que você volta para casa. Foi isso que o Fábio falou, lá no capítulo 15 de Lucas, né? Do filho pródigo. Então, Deus é aquele que, mesmo quando as pessoas desacreditaram de você, por pior que você seja, Ele continua insistindo, Ele continua investindo em você. As pessoas não vão te dar mais oportunidade. Ele acredita que você é capaz de dar a volta por cima. Mas Ele sempre falou isso, na verdade.
mas as pessoas que interpretaram de forma errada. Então, precisou Jesus chegar, se encarnar na comunidade humana para traduzir isso de forma simples, para as pessoas simples, para as pessoas com o coração aberto, para os homens e mulheres de boa vontade, né, para aqueles que estavam sedentos de justiça, de uma vida nova, de um sentido para suas vidas. Porque até então a lei, né, e as autoridades do tempo e do templo, elas só perseguiam as pessoas. Eram muitos rigorismos, né, no dia a dia das pessoas. E aí Jesus vai dizer, meu pai, ó, ele vai chamar de pai, ele não vai falar, você não podia nem falar o nome de Deus. Quando muito falava Javé, ou alguns desígnios, né, como El Shaddai, Goel, né, Adonai, essas coisas, né? Jesus vai falar, o meu pai não é um juiz punitivo, meu pai é o Abá, é o paizinho, é o paizão, é aquele pai camarada mesmo, aquele pai que faz palhaçada, que está junto. Quer dizer, é um pai íntimo, é um pai familiar, é um pai próximo, é um pai que se faz presente na alegria e na tristeza, é um pai que está atento à maneira com que a sua família, os seus filhos progridem, se desenvolvem. E aí, quando ele fala, no primeiro momento, né, os evangelhos falam, então, que o primeiro passo é apresentar a pessoa de Jesus, a sua mensagem, automaticamente, essa pessoa só pode ter credibilidade, a gente só vai dar afeto de fé porque ela tem autoridade. A autoridade de Jesus como Filho de Deus. Porque depois vocês vão ver o batismo, Jesus vão ver a transfiguração, são dois momentos que a voz de Deus se manifesta. Este é o meu filho muito amado. Ele fala, é o meu filho, quer dizer, ele tem autoridade de filho. Isso tem as implicações da Santíssima Trindade, que é um outro capítulo que a gente pode ver em outro momento mais para frente. Mas Jesus, ele é investido de autoridade. Se eu pergunto para vocês, eu estou vendo a Neuza Batista aqui, que eu estou conhecendo agora, né? Neuza, se a gente fala, por exemplo, de autoridade, a primeira coisa que geralmente vem na cabeça das pessoas é geralmente magistrado, alguém que tem poder, alguém que tem conhecimento, domínio da lei, é alguém que tem acesso a um tribunal, é alguém que pode acionar um tribunal a qualquer momento. Essa pessoa, ela tem total domínio da lei, ela julga, ela condena, a liberdade das pessoas, a liberdade dos transgressores está na mão dela, porque é ela que tem a interpretação, o conhecimento da lei, ela que determina a liberdade da pessoa ou a sua penalização, se essa pessoa vai ser liberta ou se ela vai ter que pagar, né, pelo crime que cometeu. É a pessoa que tem a lei, ela tem o conhecimento da lei, ela sabe manipular a lei, manusear a lei, ela sabe agregar, ela sabe dar nomes a todas as peças, né, a todos os envolvidos num processo. O poder passa por ela, o poder de decidir as coisas passa por ela. Mas na Bíblia, galera, autoridade, a pegada é outra, não tem nada a ver com isso. Tá? Autoridade, na tradução latina, autoridade quer dizer aquele que faz crescer. Tá? Autoridade não é alguém que manipula a lei, domina a lei para punir ou para decidir o destino da pessoa, né? Se ela vai ser presa ou não. A autoridade dos homens justos, dos homens de fé, é aquele que faz crescer. Então, quando o Pai delega a Jesus autoridade, não é porque Jesus vai punir o ser humano ou punir os discípulos apóstolos. Erros todos nós cometemos, nós somos limitados na ordem da natureza. Nós temos pavio curto, a nossa paciência tem limites. Então, quando fala que Jesus exerce autoridade, ele não está exercendo autoridade para punir ninguém, ele mesmo falou, eu vim salvar vocês, eu não vim punir vocês, não vim perder vocês. Eu vim para os pecadores, aqueles que estão precisando de conversão. Vocês são todos santos, eu estou vendo aqui a carinha de vocês, tudo com uma auréola em cima. Vocês nem precisam de conversão, de tamanha santidade que brota dessa tela de computador. Tá? Mas ele vai dizer, eu exerço autoridade sobre vocês, é no sentido do que eu vim tirar vocês do reino do pecado, da ambição, da mesquinharia humana, porque a realidade do reino de Deus, ela é superior a essa pouquíssima coisa que é o mundinho de vocês. Vocês acham que com a riqueza das coisas materiais do mundo, do poder, né, o seu título, os diplomas que você tem, você acha que é a melhor pessoa do mundo? Não.
Você vai ser melhor pessoa, não se você se colocar acima como uma autoridade humana dos outros. Ele vai dizer, a verdadeira autoridade se exerce pelo serviço. Porque quando você serve as pessoas, você está fazendo as pessoas crescerem. Você está dando condição da pessoa se libertar de um erro, de um vício, né, de uma ideia errada que ela está sustentando, às vezes, a vida inteira. Você está dando a oportunidade de se libertar daquilo e ser uma pessoa melhor. Isso é exercer autoridade, segundo a visão cristã. Não é você punir porque a pessoa errou, porque a pessoa falou mal de você. Por isso que ele vai falar do perdão, da misericórdia, da compaixão. Se ele fosse exercer autoridade como os magistrados humanos exercem, ele já teria punido todos nós, ele nem assumiria a cruz. Pô, cada um que pague pelos seus erros. Eu dei a vida para vocês, se vocês não sabem usar a liberdade de vocês, problema de vocês. Mas não, ele falou, até quando vocês vão ficar cometendo erros na vida? Então vocês precisam abominar o pecado. Então isso já é um princípio da autoridade dele. Ele não nos penaliza, ele não nos executa segundo as nossas falhas. Ele nos dá o perdão, a sua misericórdia vem mudar a nossa maneira de ver a vida, a conversão, ou metanoia, para que você possa agora dar novos passos para uma vida nova, não mais preso, escravizado pelo pecado. E aí, quando você assume a mensagem de Jesus na tua vida, você ouve, compreende e coloca em prática, é sinal que ele exerceu a autoridade sobre você, ele te fez crescer. Ele te arrancou das mãos do erro, ele te arrancou das mãos de falsos juízos, né? De, às vezes, ideias que você construiu na sua vida por ambição, mesquinharia, egoísmo, afim, né? Ele tirou você do seu umbigo e ele tornou você uma pessoa digna do amor de Deus, né? Uma pessoa que tem dentro de si essa força de Deus que não se submete a nenhum poder humano. Você é uma pessoa livre. Tanto é que Paulo, mais tarde na carta aos Gálatas, que ele escreveu, foi para a liberdade que ele vos libertou. Não para você ser escravo. Tem gente que é escravo da própria família, é escravo do emprego, é escravo do dinheiro, é escravo da própria imagem pública. Se ela não for bem falada, se ela não for elogiada, ela não tem sossego. Ela fica deprimida, ela fica mal. Né? Então, são dessas várias formas de escravização que a autoridade de Jesus faz você crescer. Então, para isso, você tem que ouvir a mensagem dele e dar adesão de fé. É por isso que você se deixa batizar, iniciar no caminho do discipulado. O que é discipulado? Aquele que vai aprender, que quer crescer, que quer aproveitar a vida da melhor maneira possível, de uma forma saudável e liberta. Então, essa é a primeira dimensão, conhecer Jesus e a sua mensagem, deixar-se libertar pela sua mensagem. A segunda coisa, se você estuda a teologia, no caso, é o nosso métier, mas qualquer estudo que você faz, te agrega conhecimento, faz você ficar com a sua inteligência mais apurada, a sua capacidade de interpretar os fatos, né, a linha da história, ela aumenta. E aumenta a sua responsabilidade também, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, um segundo passo é você ter uma visão crítica da sociedade do tempo que você vive. E muitas vezes, para você entender a sociedade do seu tempo, você precisa estudar a história também, você precisa ver o que veio antes de você. Então, por que a nossa sociedade hoje ela se comporta de determinada maneira? Porque ela é a somatória, é o somatório de todas as mazelas e também de todas as conquistas, né? De todos os trabalhos que as nossas gerações anteriores fizeram. E aí vai jogar uma luz em você, porque você também é um elo para a geração futura. O que nós estamos fazendo hoje para deixar de herança para os nossos descendentes, os nossos filhos, as gerações que vêm depois? Então, o Evangelho, ele ajuda você a se situar no seu tempo. A partir da pessoa e da mensagem de Jesus Cristo, quem é o cristão da cidade de São Paulo em 2021, acuado por um vírus, sofrendo pela inconstância da disponibilidade de uma vacina, né? Sabendo que você não enxerga esse vírus, você não sabe quem é a pessoa que está do teu lado, se ela está contaminada, não está. Daqui 3 dias você pode sentir os efeitos dessa presença do teu lado. Saber que amanhã você tem um dia especial, que você não vai poder abraçar uma das pessoas, talvez a pessoa mais importante da tua vida, né? Saber que muita gente está perdendo emprego, está com o emprego comprometido por conta dessa realidade de gente.
Saber que muitos jovens que precisariam estar se precavendo, eles continuam vivendo irresponsavelmente aí nas festas clandestinas, nas baladas, quer dizer, dando margem, abrindo margem para abreviar suas vidas, seja pelo vírus, ou seja pela violência, ou pela drogadição. Né? Então, o Evangelho traz isso para você refletir sobre a sua vida. Porque no final do Evangelho de Mateus, Jesus vai falar, eis que estou convosco todos os dias até os finais dos tempos, não é isso? Então, ele está presente hoje, né? Sábado, às 10h50 da manhã, com o grupo reunido falando sobre a sua palavra. Ele está aqui. Né? Nós pedimos a presença dele através do Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a entender como que eu posso ser uma pessoa, defender um projeto de vida, como que eu posso ser saudável, se eu estou acuado por causa de uma pandemia, se eu estou acuado pela a possibilidade de eu perder meu emprego, minha fonte de renda. Né? Se a gente está preocupado porque as pessoas estão adoecendo e falta vaga, faltam insumos, falta oxigênio. Né? E vocês sabem, tem horas que até mesmo a gente que tem fé, tem hora que a gente está ficando meio abalado. Parece que a esperança foge um pouco. Você liga a televisão, só vê a estatística de morte, só vê a situação, o testemunho das famílias. Se você não tiver essa fortaleza da palavra que penetrou em si, o desespero pode te dominar. E o cristão não combina com o desespero. O cristão ele tem que ser um cidadão de esperança por excelência. Tá? Então, essa é a segunda dimensão. Você tem uma visão crítica da sociedade, do tempo que você vive, a partir da palavra da pessoa de Jesus que você assimilou na fé, no batismo. E a terceira pista, né, o terceiro elemento, deixa eu até ver que eu perdi aqui um detalhezinho, né? O terceiro elemento é exatamente isso. Como agir a partir dessa realidade? Porque o cristão é aquele reprodutor da missão de Cristo. Ele dá continuidade à missão de Cristo. A gente não completa a missão de Cristo, porque senão eu falaria que a missão dele foi incompleta. A missão dele em revelar Deus para a humanidade e salvar a humanidade através dessa revelação, né, que vai implicar na sua missão, no seu ministério, na sua paixão e morte e ressurreição. Então, como eu assimilo Jesus, como que eu entendo a sociedade que eu vivo, mas principalmente, agora, como que eu vou fazer? Eu não posso me deixar me corromper. Porque um cristão ele tem que ser imune à corrupção. O evangelho ele tem que ser um anticorpo, que não deixa você se corromper. Você não pode negociar, né, negociar com as mazelas da vida. Você tem que ser um sinal de contradição. As pessoas estão assim, como que eu vou levar a Eucaristia num lugar que está cheio de infectado? E a Eucaristia não é o corpo de Cristo, que já é um remédio salvífico. Quer dizer, você já tem um empecilho prático, pastoral. Como que eu vou alcançar as pessoas para pregar a palavra para elas se eu não posso nem encontrar as pessoas presencialmente? Nem todas as pessoas têm um computador ou um celular, ou se tem, não sabe manusear. Então, como que eu faço para essa mensagem de esperança chegar até o coração da pessoa? E libertar, e fazer com que ela possa crescer, que ela possa caminhar livremente. Tá? Então, são elementos que a gente vai vendo que o Evangelho vai trazer para nós. Tá? Outra coisa, o Evangelho de Mateus, ele é chamado justamente do caminho para o reino, ou caminho do reino. Tá? Então, se é caminho, como que a gente visualiza um caminho? Né? Um caminho, você vai pensar numa pista cheia de preferência com asfalto, que você espera que a superfície da pista que ela seja linear, né? Não tenha muito buraco, não tenha lombada, que ela seja devidamente sinalizada, devidamente iluminada, e você vai esperar que as pessoas que estão caminhando, que estão dirigindo um carro, que elas estejam respeitando as leis de trânsito. Porque se ela não respeitar a lei de trânsito, ela vai colocar a vida dela e a sua vida em perigo. Vai comprometer, não é isso? Então, se fala que o Evangelho de Mateus é o caminho do reino, é sinal que ele tem que ser entendido exatamente como uma estrada, como um caminho a ser seguido. Só que alcançar esse reino de Deus, ele não está dizendo da qualidade, ele vai dizer da qualidade do seu carro, porque quando você vai viajar, você precisa ver como está a qualidade dos pneus, se você tem condições do combustível, tem que encher. Você tem que ter um mínimo de ferramentas para se dar algum problema no carro, você ter condições de arrumar, não é isso? Você tem que procurar uma série de elementos para fazer com que a viagem seja tranquila e serena.
Então, se Mateus fala que é um caminho que precisa ser trilhado para chegar no reino de Deus, ele não vai falar de um carro, ele vai falar de mim, vai falar de vocês. O que a gente precisa se preparar? O que a gente precisa ter, né, as cartas que a gente precisa ter na manga, porque esse caminho, muitas vezes, ele vai passar por paisagens difíceis de serem cruzadas. E aí vai precisar exigir da gente um esforço maior, uma criatividade, uma tolerância, né? É uma metáfora da vida. A vida não é sempre feita de experiências boas. Você tem experiências boas, experiências ruins, experiências mais ou menos boas, você tem experiências desastrosas, você tem experiências catastróficas, você tem experiências de muito prazer. A Cida estava falando aí da alegria de receber um novo membro na família. Ótimo isso. Mas aí você lembra, essa criança vai precisar ser alimentada, higienizada, educada, protegida, vacinada, né? É um ser humano que você vai precisar defender, porque quando ela surge, e cada um de nós temos em comum isso. As pessoas costumam dizer que, o que nós sabemos dessa vida? A única certeza da vida é que a gente vai morrer, não é isso que vocês falam? Não, tem outras certezas. Quando nós surgimos na vida, nós surgimos 100% dependente de alguém, principalmente daquela pessoa que nós vamos celebrar amanhã. Se ela não tivesse nos protegido, né, nos tivesse alimentado, higienizado, a gente não teria saúde para estar aqui hoje. Se não foi a mãe, foi o pai, foi uma família, mas alguém teve que se comprometer com a gente. Então a gente vai trilhar um caminho que no início tudo parece bonito. Ah, eu conheci Jesus, que gostoso, agora eu frequento a São Marcos, que bacana ver o Nilson, o Honório, da rapaziada lá. Pô, entrei no curso de teologia, que legal, tô aprendendo de Jesus Cristo, tô conhecendo os termos em hebraico, em grego, em latim. Nossa, a igreja é tão rica, a sua história no início. E quando o evangelho começar a pedir postura pessoal de você, perdoar 70 vezes 7 aquela pessoa que te traiu, que pisou no teu calo, aquela formadora que não te entende de jeito nenhum, irmã, né? Irmãs, né? Que pisa no caso de você. Você vai deitar à noite, você nem consegue dormir porque ficou engasgado aqui com um desaforo que ela falou para você, né? Você vai precisar perdoar essa pessoa, porque o próprio Mateus, da semana que vem, vai falar isso. Se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, sai da fila do ofertório, sai desse curso de teologia agora, né? Agora não é mais curso, são encontros, graças a Deus até tira esse nome. Né? Nós estamos aqui numa fraternidade. Sai desse curso agora e vai reatar a sua amizade com ele. Vai reatar, vai se conciliar, não é isso? Mas na Droga São Paulo, não tem um comprimido, uma draga que você toma hoje, amanhã você vai lá e vai encontrar a pessoa na maior cara de santo e vai conseguir se reconciliar. Determinadas experiências que a gente passa levam uma vida inteira e, quiçá, você não vai conseguir. Tá dando para entender o que eu estou falando? Então, esse caminhar para o reino de Deus vai ter um momento legal, que ele vai sentar com vocês, vai lavar o pé de vocês, vai pegar aquele pãozinho bacana, vai dar para vocês, vai dividir o pão legal. Vai ter momento que ele vai transformar água em vinho, quando estiver rolando aquele pagode na laje. Vai acabar o vinho. Galera, vou buscar mais uma caixa de cerveja para nós lá, porque tá no ápice da festa. Aí é gostoso. Tá rolando churrasco, tá rolando samba rock, tá tudo tranquilo. Mas vai chegar momentos do caminho que as mesmas pessoas que botavam você para cima vão te acusar de crime falso, vão te trair, vão te vender por 30 moedas de prata. Tem muita gente que vai falar, aí, Nilson, beleza, mano? Tranquilo, uhul, festa, você é o grande coordenador disso tudo. Ah, você é o cara mais competente que a gente conhece. Daqui uma semana no domingo, os caras vão falar assim, eu fiquei ouvindo o Nilson lá, mas a minha vida não mudou nada. Porque o cara ficou falando um monte de palavra, blá, 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 mas eu não vi essa palavra realizada na minha vida. Então ele é traíra, ele é falso profeta, ele é mentiroso. Então, a gente vai entendendo que a vida não é só um somatório de experiências boas. Vem muita mágoa, né? Vem muita desilusão, vem perdas, né? Recentemente, só com essa coisa da pandemia, no último mês eu perdi 3 grandes amigos, pessoas que eram muito importantes e influentes na minha vida, e provavelmente alguns de vocês passaram, se não todos, uma experiência parecida. Então, você nunca sabe a hora que a pessoa vai sair da tua vida. Mas a tua vida continua. Enquanto seu coração está batendo, existe a possibilidade de rolar qualquer coisa. Então, Mateus vai nos ajudar o caminho do reino. Como que você pode chegar ao reino de Deus da maneira mais segura e mais próxima? Semana que vem a gente já começa a falar das bem-aventuranças. E ali eu nem quero antecipar muito para não perder o tempo de hoje,
Você vai ver que nas bem-aventuranças são pedidos de comportamento moral. Né? São pedidos. Como você vai ser manso na sociedade de hoje, gente? Com tanta gente doente, tanta gente perdendo emprego, as pessoas partindo para a violência, né? Matando mulher à torta direita, dando pancada, porrada em mulher, matando criança, espancando criança. E você vai vendo isso dia a dia. Como que eu vou ser manso? Como que eu vou acreditar na justiça do reino de Deus? Bem-aventurados os misericordiosos. Pô, você vê cada situação aí que está acontecendo na sociedade. Como que eu vou ter misericórdia de um cara que espanca uma criança daquele jeito, gente? Né? E aí você é chamado, eu falei, o Evangelho está chamando você a tomar um partido. Partido no sentido de ter uma visão crítica da sociedade do seu tempo. Porque Jesus vai pedir para perdoar aquelas pessoas. Ele vai pedir para você isentá-las da penalidade que a justiça pede. Né? Se ela cometer um crime, ela tem que cumprir. Mas fala que tem que perdoar. Tanto é que ele fala, mais para frente ele vai falar, eu era um presidiário, eu era um preso, eu estava encarcerado, mas você não desistiu de mim. Você foi me levar a palavra, você foi me dar uma palavra de conforto, você foi me revestir de dignidade. Então, cuidado, gente. É bonito falar de Bíblia, é bonito falar de revelação de Deus, né? Mas lembre-se, a palavra de Deus, ela pede para a gente postura. E essa postura que você tem que ter, ela tem que traduzir a sua fidelidade à mensagem do reino, à revelação. Né? Porque a gente sabe, é muito gostoso você ir na missa, comungar, Eucaristia, encontrar compadres, comadres, afins, camaradas, tal. Mas quando você está comungando, você está dizendo para si mesmo, para Deus, para a sociedade, que você quer essa palavra permanentemente, você quer uma relação de intimidade, quer dizer, você quer que essa palavra seja parte da sua identidade. Eu sou cristão, eu comungo o corpo de Cristo. Mas o dia a dia vai mostrar uma série de situações que é difícil pra caramba você colocar isso em prática. E eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma mentira. Eu estou, pelo contrário, nessa reflexão, nós estamos revelando as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós não somos perfeitos. E aqui entra uma grande função do Evangelho de Mateus e dos Evangelhos. Deus conta com a gente, apesar das nossas fraquezas e limitações. Esse é o lado mais bonito. Mesmo sabendo que a gente vacila, que a gente cansa, que o calo dói, mas ele insiste, ele continua insistindo na gente. Ele sabe que a perfeição a gente não vai alcançar aqui. Tá? Ele vai ter a semana que vem a gente vai ter que tratar de um único versículo que vai ser bastante complicado, bastante doloroso, mas não enquanto estrutura de letra na Bíblia. Ele vai ser doloroso porque justamente é difícil colocar em prática. Como que eu vou amar o meu próximo semelhante se meu próximo só pisa no meu calo, se meu próximo pisou na bola? Né? De repente, a experiência que você teve com a pessoa acabou com a sua reputação. Talvez você nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa a partir daquela ofensa que você recebeu. Né? E você é convidado. Um convite, você pode aceitar e você pode recusar. Mas ninguém consegue, da noite para o dia, resolver uma situação que, às vezes, é complicada. Né? É uma situação que está bastante deteriorada, é bastante enfermiça. Tá? Então, sem delongas, porque eu teria até mais coisas para falar, mas eu já estou vendo que já são 11h03. Tá? Gente, eu estou falando muito, sinaliza aí, eu estou falando muito rápido, estou falando muito difícil. Tá tranquilo? Beleza. Então, eu vou começar a ver algumas coisas da estrutura de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4. Tá? Eu vou falar de forma bem genérica, porque a gente não está lendo os textos. Mas depois você lê em casa, vai ver que está bem tranquilo. Tá? O que versa os 4 primeiros evangelhos de Mateus? Tá? Primeiro capítulo, ele vai falar da genealogia de Jesus, né, do nascimento, a ascendência de Jesus. E aí ele vai fazer 3 relatos, 3 blocos, na verdade são 3 relações de gerações de pessoas, né, para situar a origem de Jesus. Quem teriam sido os seus ascendentes, os seus ancestrais. No Lucas, também tinha uma genealogia. Não sei se o Fábio comentou, se ele aprofundou ou não, mas como nós estamos falando de sinóticos, evangelhos que tratam praticamente das mesmas assuntos, né? O Lucas também tem uma genealogia, só que ela é mais natural.
porque ela parte logo de Adão, desculpa. Adão, né, o primeiro ser humano, Adão, o ser da terra, Eva vivente, até chegar a Jesus Cristo. A genealogia de Mateus, ela vai simplesmente dar, né, a autoridade de Jesus a partir de Abraão, que é o primeiro homem da aliança, que Deus fez aliança, né, está lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 12º. Então, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, Jesus vai ser a nova aliança. Então, essa genealogia liga Jesus a Abraão, mesmo porque o Abraão é o pai do povo judeu, né? Tudo vai começar com ele. E a aliança foi destinada a esse povo. Né? Deus quis fazer aliança por sua própria vontade. Povo. Então, vão ligar Jesus a Adão, e mais para frente, uma lista da genealogia, que é a segunda, vai ligar Jesus a Davi. Quem que era Davi? Era aquele rei, né, que foi ungido, escolhido por Deus para ser ungido, para ser o grande pastor de Israel. Né? Jesus vai ser considerado o bom pastor, o grande pastor, embora a figura do bom pastor vai estar no Evangelho de João, não de Mateus. Então, ligam Jesus a Abraão como sendo o herdeiro da aliança, né, e ele vai elevar essa aliança a um patamar melhor, vai ser a segunda, né, ou a eterna aliança, a nova e eterna aliança, que nós celebramos em Eucaristia, e de Davi, porque ele é descendente de Davi, e lembre-se que no capítulo 7º da segundo livro de Samuel, se não me engano, né, tem aquela profecia de Natã para o rei Davi. Lembra que Davi queria construir um santuário para Deus? Deus andava na tenda, né, na arca e na tenda, e o Davi se achou besta de querer construir um templo para Javé. E Javé falou, quem é você, ser humano, com essas mãos pecadoras? Lembrando que Davi tinha ajudado no adultério, né? Ele roubou a mulher de um dos seus chefes militares, e ainda promoveu a morte do cara. E aí Javé falou, né? Quem é você com mãos humanas, com a limitação humana, para construir um santuário para mim, né? Você é um ser humano com falhas como qualquer um outro, com as suas limitações naturais, mas Javé é tão bom que a partir de ter escolhido Davi como rei de Israel, ele fez uma promessa para Davi, né? Olha, comigo você não vai ter essa moral não, mas eu ainda vou te dar uma moral. Da sua descendência virá aquele que vai construir um santuário para mim, mas não vai ser um santuário de mão humana, não. O santuário dele vai ser bem diferente. Tá? E essa genealogia, nem quero perder muito tempo com ela, a genealogia, na literatura oriental antiga, ela era um gênero literário. Tá? Lembre-se que naquela época muitas pessoas do povo eram analfabetas, né? Não sabiam escrever. Então, uma das maneiras de você situar uma pessoa era você decorar quem eram os ancestrais dela. E conforme as crianças iam nascendo, né, eles iam passando para frente, olha, né, os nossos ancestrais foram fulanos de tais e tudo mais. Então, lógico, a partir desse princípio, levando em consideração o gênero literário que brotou de uma tradição oral, você vai saber que essa genealogia ela também não é precisa. Ninguém ia conseguir ficar, no caso até de Lucas, né, como que iam conseguir situar todas as gerações desde Adão, gente? É praticamente impossível. Quando muito, a gente consegue lembrar o nome do nosso bisavô, tataravô, olha lá. Né? Mesmo porque também faz parte da nossa cultura. No segundo capítulo, aliás, antes de acabar o primeiro capítulo, ainda no primeiro capítulo, né, vem a anunciação do nascimento de Jesus, só que ela vem para José, né? José vai ganhar vem um relato do nascimento de Jesus, mas quem ganha o protagonismo é José. O José, ele entra como uma personagem mais ativa. Em Lucas é Maria, né? Tudo rola em torno da Maria. A Mariologia vai tirar grande parte da sua base bíblica do Evangelho de Lucas. Em Mateus, a Maria ela fica como uma personagem secundária. Tudo bem, tem uma profecia, ele vai dizer que é uma profecia sobre ela, mas quem ganha contorno ativo é José, ainda que ele não abra a boca. Tá? A única coisa que eu vou pedir para vocês, para incluírem na leitura da semana que vem, não para a semana que vem, mas é para esclarecer esse trecho. Eu queria que vocês guardassem. Gente, não vai tomar mais do que 5 minutos de vocês. Mas esses 5 minutos, eles precisam ficar dentro do teu coração pro resto da tua vida. Tá? Eu gostaria que depois, que José, quando é revelado a ele que Maria, virgem, ia ser a mãe do Salvador, José ficou perturbado.
E pela lei do Deuteronômio, ele teria que denunciar Maria às autoridades, porque ela ficou grávida fora do casamento, e ela teria que ser apedrejada, né? E José não fez isso. Ele teve compaixão de Maria, ele sabia das implicações da lei, né? Só que vai chamar José de o justo. José, sendo chamado de justo, ele não é o único chamado justo. Jesus vai ser chamado de justo, alguns outros personagens no decorrer do Novo Testamento também se chamam de justo. O que eu gostaria de vocês, não por ser um encontro de Evangelho de Mateus, mas que vocês estudassem e possível memorizassem o Salmo 111, em algumas Bíblias ele é o 112. Tá? Provavelmente na Bíblia de vocês deve ser o 111. Em algumas Bíblias ele chama elogio ao justo, em algumas outras traduções é o retrato do homem justo, em algumas outras traduções ainda é feliz aquele que teme o Senhor. Ele vai dizer, tá, em alguns versículos, para algumas de vocês eu já trabalhei isso em sala de aula, que algumas pessoas são novas, ainda não conheço, mas fica para elas também o gostinho de aprofundar e agregar maior conhecimento. Gente, esse salmo tem todos os elementos do homem que se constitui justo, a mulher que se constitui justa diante de Deus. Tá? É o homem que teme o Senhor, é o homem que sente prazer nos mandamentos da lei de Deus, é aquele que é luz no meio das trevas, quer dizer, no meio da dificuldade ele não se omite, ele é aquele que governa os seus bens com sobriedade, com justiça, ele é aquele que empresta com largueza, ele não é regulado, mão de vaca, tacanho, ele é aquele que é generoso, ele é aquele que não teme as más notícias, o mundo está acabando, a epidemia está pegando, está tendo muito assalto, está tendo feminicídio, a economia está complicada, ele não teme as más notícias, né? Ele não vacila, olha que bonito, eu falei, jamais vacilará. Quem que é o homem justo? A mulher justa, Neuza, é aquele que não, o Salmo fala isso, ele não vacila. O que é vacilar? É você ter oportunidade na sua mão e você estar com a cabeça em outro lugar. Você não sabe se aquela oportunidade vai voltar, você só tem aquele momento, então você tem que estar ligada, antenada, esperta, acordada, porque a vida está rolando. E tem algumas coisas que vão aparecer na tua frente hoje, pode ser que não voltem nunca mais. Então, não vacila. Lembra que mais tarde Jesus vai falar? Olha, no dia que o reino do céu despencar na frente de vocês, vê se vocês não vão se preocupar com a roupa no varal, com a comida no fogão, né? Infeliz é aquele que tiver com a cabeça no mundo da lua. Você não sabe quando vai voltar de novo. Então, o Salmo 112 vai falar sobre isso. Sobre características morais desde o Antigo Testamento que você tem que ter para formar o seu caráter diante de Deus, a sua identidade. Né? Então, José é o justo. Né? Ele é aquele homem que ele não vai dar a oportunidade da lei matar. Se vai nascer uma criança, deixa a criança nascer, mas não vai matar a mãe da criança. O que vai adiantar uma criança sem mãe? Né? E se matar a mulher, a criança nem vai nascer. Então, José o justo optou pela vida. Ele relativizou a lei para que a vida pudesse manifestar. E olha a fragilidade humana. Ele não queria humanamente, ele não queria aquilo lá, porque ele sabia que mexia na autoestima dele. Né? Mas ele ouviu a palavra do Senhor, entendeu e aceitou que Maria, né, ficasse no lar, aceitou ficar no lar com Maria. Deu para entender a importância de ouvir a mensagem, entender e colocar em prática. Ele podia ter falado, ele ouviu, ele podia ter compreendido, ele tomou uma decisão, eu vou rejeitá-la. Mas a palavra tomou uma proporção de tal forma dentro de si, que ele preservou a vida. Falou, tanto é que o Senhor esclareceu, o anjo esclareceu a ele, né? Assim, o que acontece com ela é projeto de Deus, não recuse ela. E o que ele fez? Ele foi obediente. Ele colocou em prática. Tá? Eu sei que voltaram às aulas lá na Cúria e estavam fazendo uma reflexão sobre José. Eu não tive a oportunidade de acompanhar nas terças à noite. Tá? Mas acredito que versaram alguma coisa sobre isso. A figura de José, um homem que não falou, e às vezes o silêncio fala muito mais do que a verborragia, né? Porque às vezes a atitude comunica mais do que um palavrório, né? Um vocabulário extenso. E José vai nos mostrar isso. Né? Você mostra a sua justiça pela sua atitude, não por um blá 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 desenfreado. Tá certo? Uma característica, principalmente que aparece nesse primeiro capítulo,
e no segundo também, é uma característica do Evangelho de Mateus. Ele é um evangelho que mais procura, e ele coloca isso em palavras, ele é o evangelho que mais procura demonstrar a realização das promessas do Antigo Testamento. Então, muitos oráculos, muitas profecias, muitos ditos, principalmente do profeta Isaías. Você vai encontrar de outros também, do Malaquias, né? Acho que de Sofonias também. Mas o Isaías, ele é preponderante. Muitas passagens do Evangelho de Isaías, do livro do profeta Isaías, o Mateus vai demonstrar isso na história de Jesus Cristo. Né? Então, ele vai, no próprio anúncio a São José, ele vai dizer, isso aconteceu para cumprir o que as Escrituras falavam, né? Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel. É uma profecia do livro de Isaías. Mais tarde, no próximo parágrafo, quando fala que Herodes perseguiu e matou as crianças, ele vai falar, olha, lá no profeta Isaías falava, acho que era no Ezequiel, o Ezequiel falava, olha, a Raquel perdeu os filhos e está chorando. Então ele vai dizer, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, está acontecendo na pessoa de Jesus Cristo. Então, quem escreve, o autor do Evangelho de Mateus, ele era um judeu que ele tinha pleno conhecimento do Antigo Testamento, né? Provavelmente ele conhecia muito a Bíblia chamada dos 70. Vocês conhecem a Bíblia dos 70 ou não? É uma tradução do original da Bíblia. Isso foi no século II ou III a.C. Tá? Não é coisa que envolve o Novo Testamento. Quando foram designados os anciãos, né, lá em Alexandria, para traduzir os textos em hebraico para o grego. Então, como eram 72, na verdade, anciãos, acabou chamando-se a Bíblia dos 70, a tradução dos 70, ou Septuaginta. Eram textos do Antigo Testamento, em hebraico e aramaico, que foram traduzidos para o grego. Então, quem escreveu o Evangelho de Mateus, que eu não falei dele ainda, né, era uma pessoa que tinha profundo conhecimento do Antigo Testamento. Por isso que, conforme ele vai redigindo o Evangelho, passagens de Jesus, fala, aconteceu com Jesus exatamente aquilo que o Isaías falou lá no Evangelho dele, e olha que o Evangelho de Isaías, ele é dividido em 3 partes. Uma primeira parte é do século 7º ou 8º a.C., a segunda parte é na época do período da Babilônia, do exílio da Babilônia, que é o século VI, né? E a terceira parte dele é depois do exílio da Babilônia, que aí já é o século V em diante. Então, são três... vocês estão me vendo e me ouvindo? Porque entrou acho que a Miriam está apresentando alguma coisa. Por aqui está entrando uma... que ela botou no... Miriam, você está compartilhando a tela. Tá. Então, beleza. Mateus está dando uma tradução, ele está demonstrando, então, as realizações de Isaías. Estava falando que Isaías, então, são 3 diferentes. 3 blocos diferentes de épocas diferentes. E lá no segundo bloco do Isaías, que é mais ou menos ali entre o capítulo 40 até o capítulo 53, vocês vão achar, depois você pesquisa em casa ou põe na internet, ele vai dar as passagens precisas. Eles vão dar o que eles chamam de 4 cantos do servo sofredor. Tá? Ora, esses textos, eles foram compostos no século VI a.C., eles estavam fora da sua geografia, porque eles estavam no exílio, né, na Babilônia, privados do culto oficial. Então, os anciãos criaram, né, receberam os oráculos, a inspiração para escrever esses textos, e apareceu a figura de um tal de servo sofredor. Eu sei que tem no capítulo 40, no 41, no 49, e o mais famoso, que é o maior deles, que é do capítulo 52, 13, até o 53, 12. Quando você lê esses capítulos, que são lá do século VI a.C., daquela época eles não sabiam que se referia ao Messias que chegaria a ser o Jesus. Mas lendo hoje, vocês conseguem entender, então, por que Jesus era o Messias. São os famosos textos messiânicos, né, de um passado distante, mas que apontavam para a encarnação do Filho de Deus. Eles só não tinham noção de como seria, quem seria e quando seria. Né? Então, Mateus se preocupa com isso. Então, a gente chega no capítulo 2, também com a visita dos Reis Magos. Ela tem o simbolismo, que é
Esses são aspectos históricos que eu não vou ficar cansando vocês a partir da semana que vem. É só para dar uma esquentada nas turbinas, que a semana que vem a minha preocupação maior é justamente a composição moral do texto. O que vocês vão fazer conforme foram passando as páginas de Mateus, como que a gente vai entender o nosso comportamento, ser manso, ser misericordioso, defender a justiça e afins. Tá? Mas por isso que eu quero encerrar esses 4 capítulos ainda hoje, eu vou ser bem breve, porque já são 11h20. A figura dos 3 ex-magos é a prefiguração das nações pagãs. Tá? Porque vai dizer que eles vieram de fora do Oriente, viram a estrela lá do céu, que brilhou de uma forma diferente. Lembre-se que, naquela época, a cultura médio-oriental, né, já tinha conhecimentos de astronomia. Tá? Então, eles já sabiam fazer leituras de constelações, de astros, essas coisas, né, e eles atribuíam um sentido simbólico a isso, interpretaram como sendo um sinal do nascimento do Messias. O que Mateus vai querer dizer para nós? Que, olha, quando o Messias chega à Terra, que é uma pessoa, né, o Emmanuel, o Deus conosco, ele tem o poder de atrair as nações que estão dispersas. Tá? Porque eles vieram do Oriente. O Oriente é onde nasce o Sol. Não é isso? O Sol se nasce no Oriente, se põe no Ocidente. Então, o primeiro lugar a ser iluminado é o Oriente. O Sol é a manifestação do dia, não é? Quando o Sol nasce, o que vocês costumam falar aí nos memes da internet, aí do WhatsApp, né? Ora, a maior alegria é que Deus permitiu que eu nascesse hoje, né, que eu acordasse hoje, então eu tenho o dia inteiro pela frente para quê? Para trabalhar, para criar, para atravessar a vida, para caminhar, não é isso? Então, eles estão vindo porque é um novo dia que está nascendo. O dia está nascendo, então está nascendo uma gama de possibilidades, tudo pode acontecer. Lembre-se que no episódio, lá no Gênesis, capítulo 11, da Torre de Babel, o homem, quando tive na sua ambição, na sua ganância, quis subir até o céu, né, na sua arrogância, no seu orgulho, ele não quis tomar o território de Deus. Qual foi a penalidade do homem? Deus se irritou com ele e dispersou. Agora, cada um vai para um canto e vai falar uma língua diferente. Vocês não vão se entender mais. Os 6 magos estão mostrando para nós a reversão desse projeto. Agora é um tempo novo. Agora, as nações que foram dispersas, elas têm um dia novo para se aproximarem do Messias. É uma nova criação, é uma regeneração. Agora, as nações não estão mais dispersas, elas vão ser congregadas. Não são nações dispersas, agora vai ser a igreja. Quem é a igreja? É aqueles que ouvem a palavra, assimilam a palavra e dão adesão de fé. Eu creio, sou batizado. Jesus vive em mim, eu vivo nele. A imagem da orquídea, até ia botar, depois eu vou mandar uma foto que tem aqui do jardim do meu tio. Quando você pega a orquídea e enxerta no tronco da árvore, né, que leva um tempo, daqui a pouco ela começa a florir. Quando ela começa a florir? Porque ela já se adaptou, ela já se moldou, ela já se adequou ao organismo da árvore e a árvore já se acostumou com a presença parasitária dela. Então, a partir de agora, a orquídea, que é um organismo diferente daquela árvore, ela vai viver a vida dela, o ciclo dela, de florir, cair as flores, esperar um tempo, vai florir de novo. Assim é o cristão. Nós somos enxertados em Cristo, nós ciclicamente vamos estar florindo, frutificando. Por quê? Nós somos enxertados agora, nós somos trazidos de fora, das nações de fora, só que Jesus está fazendo quase que uma analogia com o mundo do pecado. O pecado era aquilo que te afastou de Deus. Agora, ele é o sol da justiça, ele é o dia novo. Quando o sol, você enxerga, você tem visão das coisas. Ele está trazendo para si aqueles que foram dispersados pelo pecado, pelo orgulho, pela arrogância de querer ascender ao céu sem ter condições para isso. Então, a manifestação do Messias é agregar, reformar a comunidade. Né? E aí ele vai ser perseguido, né, porque vai ser identificado como um rei. Os reis magos trouxeram para ele ouro, incenso e mirra. Ouro é o símbolo da realeza. Lembre-se que o ouro é uma coisa que você não vai levar para o céu. Então, o ouro é a realeza. Um rei, por mais poderoso que ele seja, ele é mortal. No dia que ele morre, o poder dele acaba. Então, o ouro
é o símbolo desse mundo real, da realeza, né? Ele acaba, ele derrete, né? Ele é corroído pelo tempo, os ladrões roubam. O incenso é aquela coisa que dá um odor, é a divindade. Lembra que mais tarde Paulo vai dizer, nós temos que espalhar o odor de Cristo. Então, quer dizer, há algo de divino em nós. Paulo vai dizer, o nosso corpo, né, essa carcassinha que está me assistindo agora, e a minha aqui, ele é templo do Espírito Santo, Neuza. É uma coisa que você não pediu, a sua mão não consegue construir. Isso foi te dado na ordem da criação. O João vai dizer, na carta dele, vai dizer que nós não podemos pecar porque a semente de Deus está dentro de nós. Então, para dizer que apesar de nós sermos corpo, matéria, frágeis na ordem da natureza, existe algo de sobrenatural que habita em nós. A gente vai envelhecer, vai cometer burradas, afim, mas existe algo que Deus confiou em nós, que não foi a nossa mão, não foram as nossas mãos que criaram. Ele foi doado para nós gratuitamente. Então, a divindade. E a mirra, que é o símbolo da paixão. Quer dizer, é o símbolo da missão dele, ele vai sofrer por isso, é o sentido da vida dele, ele veio para aquele momento. Até que mais tarde, quando ele anunciar para os discípulos que ele vai sofrer, vai padecer, o que os discípulos fizeram? Não, mestre, isso é loucura, não sei o quê. Ele falou, loucura é para vocês. O fato de eu me encarnar, de eu nascer e salvar vocês, eu vou ter que passar por esse martírio, por esse sofrimento. Então, são simbolismos, né, que Mateus teceu, né, que é o novo sol, o novo dia que surge, que agrega as pessoas. E esse novo sol, ele tem uma função de rei, de divindade, e é uma paixão que vai se consumir para a salvação da humanidade. Ele não vai ficar agarrando a vida, né, como uma vaidade. Tanto é que ele falou assim, não existe amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos. Se o grão de trigo não cair e não morrer, o fruto não vai vingar. É nesse sentido, a paixão, a gente tem uma expressão chamada kenosis, ou kenosis, né, no grego, que quer dizer isso, uma autoaniquilação por amor. Você se desgasta. Amanhã, a pessoa que vocês vão celebrar amanhã, ela é um exemplo kenótico. É uma pessoa que, quando ela gera um filho, ela gera a vida, ela para de pensar nela para gerar a vida, para dar manutenção, para fazer crescer a vida da sua prole. Então, a mãe, por isso que eu falei, para mim, a mãe é um dos maiores, o apogeu, né, de uma virtude que o ser humano pode ter. Porque ela se aniquila. Vocês sabem que uma mãe, né, Marivone, Neuza, vocês são mães, né, Cida, que vai receber, a mãe, ou o pai também, essa figura, né, a mãe, às vezes, ela deixa de tratar de si próprio, deixa de fazer um tratamento dentário para dar uma condição melhor para o filho. Ela deixa, às vezes, de dormir, passar a noite sem claro, para cuidar da saúde do filho. E isso que a gente fala é um aniquilamento, uma aniquilação que você faz por amor, Ademir. Quando você vai trabalhar, você está deixando de ficar com a sua família, tá, longe dos seus filhos, da sua esposa. Por quê? Porque você precisa sustentar aquelas pessoas. Você não está convivendo com elas. Muitos pais costumam dizer, trabalhei tanto que não vi meus filhos crescerem. Quer dizer, você faz isso porque você ama. Você está aniquilando um lado da sua vida para gerar vida nos outros. É isso que é a dinâmica do reino dos céus que Mateus e os outros evangelistas vão nos colocando. A gente precisa crescer. E para crescer, muitas vezes a gente vai precisar matar, tirar algumas coisas da gente. A famosa poda da árvore. Para ela ficar mais, frutificar melhor, com frutos de maior sabor, você precisa cortar os pedaços dela. No corpo dela deve doer. Mas depois, quando chega o tempo certo, ela fica mais frondosa, formosa, dá maior quantidade e maior qualidade de frutos. Né? Então, essa presença cristã, né, já logo no início, ele vai ter que... Só veio o perrengue para ele, já desde criança a cabeça dele já estava prêmio. Né? Mas são ensinamentos que vêm para nós para dizer, olha, o fato da gente assumir o evangelho, o fato da gente se reunir de sábado para meditar a palavra, não quer dizer que vai isentar a gente das experiências ruins da vida. Não é porque a gente está estudando que a gente vai ficar curado, que a gente vai ficar... não vai ter mais perrengue, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais briga, litígio. Mas, a partir do momento que você aceita a palavra e cresce com ela, você vai mudar a sua atitude diante do sofrimento, a sua atitude vai mudar diante das situações maléficas, das situações contrárias de adversidade e de sofrimento da vida.
A situação pode ser que não mude, mas você vai mudar diante delas. Provavelmente com mais fortaleza, com mais esperteza, com mais sabedoria, com mais força interior, porque há uma força sobrenatural dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo, é a semente de Deus, é a própria força do teu batismo. Essa presença sobrenatural que ajuda você a aguentar as porradas da vida e não desanimar, não desesperar. Tá? Então, esse é só o dia de agosto. É o começo da história de Jesus. O forte mesmo vai semana que vem com os discursos. Tá? O que eu vou dizer para vocês, por final, né, é que no capítulo 4, versículo 17, deixa anotado depois você ler em casa, ele vai ser batizado, né, não tem diferença isso do batismo que o Fábio e o Márcio já falou, porque o relato do batismo é o mesmo. Né? Ele não tinha pecado, ele não precisava ser batizado, mas ele é solidário ao ser humano para cumprir a justiça, não que ele precisava se arrepender, mas ele vai agregar a justiça do reino de Deus à humanidade. Vai santificar as águas e vai dar início ao seu ministério, à sua missão pública. Vai para o deserto, vai ser tentado por 40 dias, é um símbolo, porque na verdade são tentações da vida inteira. Né? É a mesma coisa para nós somos tentados o tempo inteiro e a gente precisa estar fortalecido na palavra, construir o nosso edifício na palavra para suportar essas tentações. No capítulo 4, versículo 17, né, depois que ele foi tentado, ele vai voltar para Galiléia e vai começar a chamar os discípulos. Mas os discípulos que ele está chamando hoje são essas 14 pessoas que estão comigo aqui agora, 15 comigo. Tá? Ele vai chamar cada um de nós, olha o que ele vai falar. A partir do momento que Jesus saiu do deserto e foi buscar os novos discípulos, ele falou, Jesus começou a pregar a dizer, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. É nessa pegada que eu quero trabalhar com vocês. Tá? Não estou dizendo que vocês têm que se arrepender porque eu não controlo a vida de vocês, eu não sei o que vocês aprontam nos inferninhos da vida durante a semana. Esse samba rock na Vila Maria, que vocês se acabam, agora não dá mais, bom, só se for clandestino, né? Enfim, mas é nessa pegada. O reino de Deus, ele vai se realizar a partir da nossa conversão e da nossa colaboração. E ninguém colabora no projeto de Deus por obrigação. Você tem que subir por amor, por generosidade. Lembre-se que ele deu muitas coisas para cada um de nós, talento, sabedoria, e vocês já passaram poucas e boas nessa vida que vocês superaram. Provavelmente vocês devem ter passado algumas experiências muito difíceis, mas elas não foram fortes o suficiente para acabar com vocês. Então vocês têm experiência de vida, vocês têm malícia, traquejo, né? Tem uma maneira de lidar com as coisas. Então essa pegada, o reino de Deus, ele vai começar a ficar visível com a nossa capacidade e criatividade de colocar em prática as coisas que a gente vai aprender do Mestre. Se a gente aprender e colocar em prática, o reino de Deus já vai começar a mostrar centelhas, sinais, né? Pequenos momentos de que o negócio é forte, de que o negócio existe. Agora, se você receber a palavra e se omitir, não vai resolver absolutamente nada. Você só vai crescer em vaidade, em sem vergonhice e em hipocrisia. Tá? Então, quer dizer, o reino está próximo, a proximidade desse reino de Deus vai de acordo com a nossa capacidade de se comprometer com ele. Deixar os vícios do homem velho, deixar os velhos hábitos, e a partir de agora ter a ousadia, a coragem, a criatividade de colocar em prática o amor ao próximo, a nossa fidelidade ao projeto de Cristo. Como encontro inicial é o que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido de boa utilidade, né? Mas porque é o primeiro encontro, a gente precisava quebrar um gelo também, e eu estava meio enferrujado, né? Mas aí, pelo menos, eu estou feliz de poder... Eu acho que eu me expressei bem, consegui passar o que eu havia planejado para esse encontro, falei até mais do que deveria, né? Mas eu quero, a semana que vem, encontrar todos vocês firmes, fortes, animados, alegres, otimistas, né? Com bastante força interior, porque quanto mais a gente progride no estudo da Escritura, mais a vida fica melhor. Um beijo no coração de cada um, beijo para vossas mães, oração para aquelas que já estão na eternidade. Espero que todos tenham um ótimo domingo e tenham uma semana excelente, de muito amor, de muita paz. Podem abrir os microfones e criticar à vontade.
Obrigada por hoje. Muito bom, viu, Cláudio? Obrigada. Obrigada, Cláudio. Cláudio, você está Eu que modesto. agradeço. Saudade, ó. Você está modesto, Obrigada, Cláudio. Tem Cláudio. mais de 20 e poucas pessoas junto contigo. Foi enriquecedor. E como você mesmo disse, quanto mais tomamos conhecimento, mais aumenta a nossa responsabilidade, né? Mais seremos cobrados. Obrigada, A gente já Cláudia. tá sendo, Estava com né? saudade já dessa sua garra, desses seus Amém, ensinamentos. verdade. Legal. Eu estou muito contente de poder reencontrá-los. O falar, na verdade, faz parte de qualquer teólogo, de qualquer professor, né? Mas partilhar a palavra, conversar a palavra é muito gostoso. E eu estou com saudade porque assim, a gente não pode se ver mais e eu estou numa realidade bem distante hoje. Né? Vai ser muito difícil voltar para uma sala de aula, pelo menos naquela estrutura que era antes, né? E eu estou feliz de ter encontrado vocês, saber que está todo mundo bem, protegido, saudável. Eu espero que continue e permaneça assim e até melhor. Bom, gente, eu vou deixar um beijo para vocês, que eu tenho feira para fazer. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Obrigada, gente. Feliz final de semana todo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para quem é mãe aí.